Uma das formas mais concisas e precisas de se conhecer a cultura e a história de um país, estado ou município é estudando seus cursos d'água, dado o fato de todas essas convenções humanas se iniciarem basicamente às margens destes. No caso de Itapecuru-Mirim, um dos mais importantes é o Igarapé do Luiz Antônio, que nasce no bairro da Torre, no lado sul da antena de televisão, mais precisamente na travessa do Ipiranga. Durante seu percurso até desaguar no rio Itapecuru, que tem aproximadamente 3 km em linha reta e 5 km seguindo seu curso normal, o Luiz Antônio carrega várias histórias e lendas do seu passado glorioso, uma vez que o mesmo era habitado pelos valentes índios caicazes, que infelizmente foram dizimados a partir da presença da colonização europeia em terras itapecuruenses. O Luiz Antônio recebeu esse nome por conta de um afogamento que ocorreu por volta de 1890, nas proximidades do atual supermercado Todo Dia, pois naquela época ele era muito caudaloso e utilizado pelas populações ribeirinhas para tomar banho e para o lazer diário. No entanto, os primeiros registros desse igarapé, que remontam ainda ao século XVII, o trazem com o nome de Igarapé da Boca da Rampa, por fazer analogia à rampa da Maria Viana, onde a maioria dos gêneros da outrora paragem do Itapecuru-Mirim e posteriormente freguesia e vila surgiu. Seguindo o curso normal da história, outros registros, já à época que Itapecuru-Mirim já era conhecido como vila, esse igarapé é chamado de Igarapé da Zorra. Durante as pesquisas para a elaboração do trabalho, percebeu-se que os moradores mais antigos que residem nas proximidades do bairro centro de Itapecuru-Mirim ainda o têm como Igarapé da Zorra, provavelmente por fato do seu leito ser cheio de lajeiros e promover pequenas quedas d'água. E naquela época ele era bem mais caudaloso, então faria esse barulho de zorra, ou seja, enxurrada, barulho da água. O Igarapé Luiz Antônio recebe cerca de 5 afluentes, os mais conhecidos, o Igarapé do Coelho, que vem do bairro Rosena Sarney, e o Bom Que Dói, que nasce nas proximidades do bairro ou da fonte da Miquelina. Apesar de toda a poluição que o Igarapé vem sofrendo, principalmente no século XX, ainda é fácil encontrar no seu leito várias espécies de peixes, como acaris, como carás, traíras, jejus e até mesmo quelônios, ou capiningas, como os locais o chamam. Outra curiosidade é que as suas matas também já foram muito assoreadas, mas não é possível encontrar ainda jussaras, buritis, genipapos, ingás, engaranas, dentre outras espécies nativas. Também várias espécies de aves, como gaviões, jaçanãs, siricoras, sabiás, beija-flor, bico de brasa e assim sucessivamente. Também é comum encontrar roedores e até mesmo répteis, principalmente iguanas, que é bem abundante mesmo devido à presença de árvores grandes com faveiras e bastante cipós. Quando o Igarapé Luiz Antônio encontra o rio Itapecuru no bairro Centro, atualmente na região mais conhecida como Captação de Água da Caema, ele forma um perímetro com o rio Itapecuru da mais antiga povoação de Itapecuru-Mirim. Lá surgiu
a vila, lá surgiu a freguesia, lá surgiu o núcleo populacional que deu origem ao município de Itapecuru-Mirim. E por que foi escolhida aquela região? Porque o Luiz Antônio oferecia água potável durante o período da estiagem. Era mais próximo pegar água no Igarapé Luiz Antônio. Aquela região concentrava o mercado público, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, concentrava também a casa de cadeia e câmara, que foi fundamental para a construção da vila, e o Pelourinho, que futuramente veio a coincidir com o enforcamento do Nego Cosme. Também viu a presença de Duque de Caxias, que veio ao Maranhão acabar com a balaiada, ou pacificar o estado. E aqui transformou Itapecuru-Mirim como capital do Maranhão por cerca de 30 dias. Dentre outros fatos icônicos, como a aclamação da elevação de Itapecuru-Mirim à cidade em 1870. Por esse motivo, Itapecuru-Mirim detém um dos maiores exemplos de cultura e história baseado em um curso d'água, que é o Igarapé Luiz Antônio. Então espero que vocês gostem. Uma lamentável situação do Igarapé Luiz Antônio é a eutrofização das águas. Como dá para perceber nas imagens, os peixes, por incrível que pareça, parece que eles estão morrendo afogados dentro da água. Porque durante todo o curso do Igarapé, muitas fossas residenciais, dejetos de pia e até mesmo grandes empresas que se instalaram em Itapecuru-Mirim atualmente despejam todos os seus dejetos in natura no leito do Igarapé. O que isso acontece? Com isso, chega muita matéria orgânica dentro do leito do Igarapé, sem nenhum tratamento, atrelado ao plástico. Então, as bactérias, elas se proliferam, quebrando a molécula de oxigênio, a molécula de água que segura o oxigênio dentro da água. Com isso, os peixes ficam com dificuldade de respirar. Outro fator também interessante, que é com o assoreamento do Igarapé, os raios solares batem diretamente no leito do Igarapé. Com a diminuição do volume de água, ou seja, a água esquenta, então os peixes sentem mais calor dentro da própria água do Igarapé. Então isso vai gerando um problema gigantesco. Apesar de ter muita vida, mas essa vida está seriamente ameaçada. Ou seja, os peixes que são nativos daquela região, como sarapós, como piaus, como traíras, como carás, como curimatás, alguns já sumiram, como urubarana, como mussum, que é a piramboia. Então, basicamente por conta desse problema da poluição das águas do Luiz Antônio.
As margens do Luiz Antônio, há aproximadamente 30, 40 anos, ainda era muito habitada por aves, principalmente aves que sustentam o ambiente ecológico a partir de um curso d'água, como socós, como marrecas, como jaçanãs, como gaviões caramujeiros, como siricoras, como sabiás. A maioria dessas aves foram desaparecendo com o tempo, devido principalmente ao assoreamento, porque a cova das árvores protege elas tanto para produzir seus ninhos, contra os raios solares e contra os predadores. Dentre essas espécies, as únicas que ainda são encontradas com frequência são bentivis, socós, raras jaçanãs, gaviões, vinvins, pipiras e guriatãs. A maioria dos outros já foram praticamente. Outro problema social gigantesco é a questão das construções irregulares às margens do Igarapé Luiz Antônio. Desde a Constituição de 88, é obrigatório que os municípios que tenham acima de 20 mil habitantes tenham o seu plano diretor. Para quê? Para evitar que situações como essa aconteçam, ou seja, a gestão municipal ela vai fazer um plano diretor para definir onde pode e onde não pode ser construído moradias, principalmente as margens dos igarapés e cursos de água. Então, quem fizer o percurso do Luiz Antônio, da nascente até a foz, como foi feito, vai verificar que a maioria das casas ribeirinhas a ele estão no seu leito, ou seja, foram construídas sobre o seu leito e até mesmo transpondo o seu leito devido a essa falta de planejamento social.
Outro problema gravíssimo, que dá pra gente fazer até mesmo um parâmetro entre a beleza e a triste realidade do Igarapé Luiz Antônio, é o lixo que é despejado nas ruas e de lá a água leva para o leito do Igarapé, ou mesmo diretamente no leito do Igarapé. Algumas imagens dá para ficar claro, onde você vai perceber que aves e árvores contrastam com a sujeira bem ao lado do Igarapé Luiz Antônio. Esse é um problema social gravíssimo, que deveria ser resolvido não só por uma administração pública, mas por toda a população se fosse devidamente esclarecida e tivesse como esse lixo fosse recolhido e tratado, para que não fosse diretamente para o Igarapé Luiz Antônio, e assim ele voltasse a ser tão abundante e belo como a época dos Caicases. A cidade de Itapecuru-Mirim só recebeu abastecimento de água público em 1973, com a chegada da CAEMA nesta cidade. Anterior a isso, a população era servida pelas águas do rio Itapecuru e dos igarapés. Neste caso, o nosso enfoque é o Igarapé Luiz Antônio. Vários pontos dele era culturalmente servido para banho, lavagem de roupa e coleta de água, pois havia várias fontes feitas pela população às suas margens.
O mais tradicional e conhecido era o quintal do Benedito Braulio Mendes, ou simplesmente Biné Mendes, que hoje localiza-se nas proximidades do supermercado Todo Dia. Então lá era muito caudaloso, tinha várias poções e era habitado por jacarés, por sucuris, dado que as mães cuidavam muito de seus filhos por conta disso. Mas essa beleza também foi totalmente extirpada das margens do Igarapé Luiz Antônio devido à ação humana. Atualmente, um dos principais problemas ambientais que afeta vários cursos d'água, no caso Luiz Antônio, é a chegada em Itapé-Curumirim de algumas empresas que não cumprem a legislação ambiental, o mínimo sequer. Como fica claro nas imagens, o curso de água como o do Luiz Antônio foi totalmente desviado, ou seja, onde ele passava era aproximadamente 10 metros de onde ele passa hoje. O desvio que ocorreu às margens do Luiz Antônio foi simplesmente para servir o desejo único da empresa que se instalou às suas margens.
relatos de vários sertanistas que chegaram a Itapecuru, séculos XVI, XVII, XVIII, traz a abundância da fauna e da flora que existia às margens dos nossos igarapés. Como é perceptível nas imagens, foram encontrados aproximadamente 9 a 10 iguanas, isso de uma passagem rápida. Então você imagina que no século XX, se nós temos toda essa abundância de répteis, imagina isso há 200, 100, 50 anos atrás. A natureza tenta mostrar a sua cara, ela tenta se manter viva, basta que o ser humano dê o seu devido valor.
Outro fator lastimável da ocupação desordenada das margens do Luiz Antônio é a falta de planejamento. Com isso, vários bairros foram surgindo às suas margens. O que acontece? Esses moradores eles precisam circular entre um bairro e outro. Com isso, eles precisam devastar o resto da vegetação nativa que ainda tem na construção de pontes irregulares. Então, mais uma vez, se houvesse um planejamento urbano e fosse construir passagens certas e convenientes, como manda as regras ambientais, então não teríamos imagens catastróficas como da imagem a seguir. Uma das características mais importantes do Igarapé Luiz Antônio é a sua constituição, ou seja, o seu leito. Qualquer leigo que visitar o leito do Luiz Antônio vai perceber que ele tem laje. O que é isso? É uma construção argilosa que leva milhares e milhares de anos para ser formada. O geólogo já sabe que o rio Itapecuru ele tem aproximadamente 300 milhões de anos, ou seja, que ele se formou lá na época que o continente americano começou a se afastar do continente africano. E o Luiz Antônio, por ter essa mesma constituição de laje que há no rio Itapecuru, significa que ele foi formado nesse mesmo período, como é demonstrado na imagem a seguir.
E aqui termina a nossa viagem na Foz do Luiz Antônio, onde suas águas encontram o rio Itapecuru. Imagina isso, como isso aqui era efervescente, como isso era belo. Quantas espécies de peixes poderiam ser encontradas aqui? Quantas espécies de aves? Quantos navios, gaiolas atracados nesses portos? Quantos escravos surgiram? Quantas boiadas do sertão desceram para cá? Então, nosso desejo é que o rio Itapecuru, juntamente com seu afluente Igarapé Luiz Antônio, permaneça perene por anos e anos, para que as populações futuras possa desfrutar e aproveitar de todo esse potencial ecológico que o Igarapé traz.